Seja muito bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Eu sou a Mariana, nutricionista. Eu tenho como objetivo ajudar as pessoas a melhorar o seu relacionamento com o seu corpo para que alcance resultados efetivos no emagrecimento. E hoje o tema é: é possível comer de tudo sem ganhar peso? E aí a gente vai falar hoje sobre essa liberdade de comer. O que significa isso? Como que a gente pode alcançar isso? Bom, essa liberdade para comer, para que a gente alcance essa liberdade de comer de tudo, ela não é simplesmente essa permissão da gente achar, poxa, posso comer de tudo ou um pouquinho de tudo, como algumas pessoas às vezes me falam, Mari, reeducação alimentar é a gente comer um pouquinho de tudo. Não, existem os conceitos aí que a gente precisa de entender também. E não é simplesmente a gente sair comendo de tudo. Tem algo a mais, né? Não é tão simples assim, mas também não é tão complicado assim, onde a gente tem que estar contando calorias, né? Onde a gente tem que estar sabendo ali distribuições de macros, de micronutrientes, para quem não sabe, de carboidrato, proteína, né? Quanto que eu tenho que colocar de carne, quanto que eu tenho que colocar de arroz. Não é também essa dificuldade toda, né? Que hora que eu tenho que comer, qual horário que eu tenho que comer. Então, o que a gente precisa para a gente alcançar esse comer de tudo? Primeiro é a gente ressignificar a nossa relação com a comida. Porque muitas das vezes a comida, ela tem um sentido, né, de aliviar emoções, ela tem esse sentido apenas de nutrientes pra gente. Então a gente precisa de ressignificar essa relação, de transformar ela, de deixar ela mais saudável. Por quê? A relação, tá? Não o alimento em si. Vamos tirar um pouco o paradigma de alimento saudável e de alimento não saudável, mas que a gente consiga entender o que é uma relação saudável com o alimento. Porque a gente vai comer, né? A gente tem que comer enquanto a gente viver. Então, o mais interessante é que a gente aprenda a como fazer dessa relação saudável com a comida e desfrutar do prazer de comer para se sentir bem. Quando a gente começa a desfrutar do prazer de comer, ao invés de deixar o prazer te usar, a gente começa a conseguir esse emagrecimento. Mas é um comer com consciência. Quando a gente vai comer, tem que estar presente ali a consciência, né? Não é simplesmente a gente deixar, né, se levar pelas questões afins, mas a gente entenda o que está envolvendo ali o nosso processo na alimentação. Para algumas pessoas pode soar assustador. Posso comer o que eu quiser? Será que é isso mesmo, Mari? Eu posso comer o que eu quiser? Vou acabar me afundando de churros, de chocolate. Calma, gente, como eu disse, calma, não é bem assim, né? Tem um aprendizado aqui pra gente aprender. Por mais que a gente entenda que, por mais que a gente queira comer, por exemplo, só churros ou só chocolate, ou que seja, a gente vai começar a se entender nesse processo e isso vai acabar perdendo a graça também. Por quê? Vocês vão entender mais pra frente também, tá? Se nós ampliarmos a nossa visão e nos aproximarmos da comida sem medo, a relação ela pode mudar. Então, quando a gente tira esse medo, esse receio de que o alimento engorda, de que tal alimento não é saudável e que eu tenho que comer mais isso, mais aquilo, porque eu não posso comer um chocolate, eu não posso comer isso, eu não posso. E aí fica esse tanto de não, 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 não. E aí algumas pessoas chegam a me relatar que foram no nutricionista e que receberam uma lista dos alimentos proibidos e que acabou não entendendo o que tinha que comer, porque a lista era tão grande que a pessoa não entendeu o que ela podia comer ou não, né? E a lista do não comer era bem maior do que o que comer. E aí a gente acaba se pegando nesse paradigma, né? Então, a gente pode comer de tudo? Sim, podemos comer de tudo. Mas existe um contexto que a gente tem que entender sobre a nossa alimentação e que até o final, né, quem ficar comigo até o final aqui, vai conseguir entender o que a gente precisa aprender para a gente chegar nesse comer de tudo. Então, se nós ampliarmos a nossa visão e tirarmos esses paradigmas, né, que o alimento vai engordar, que o alimento faz mal, que o alimento X é isso, o alimento X é aquilo, e que esse alimento aqui é melhor do que esse, porque esse tem fibra, tem isso, tem aquilo, o índice glicêmico desse é ótimo. Quando a gente começa a tirar esses paradigmas, a gente vai entender que esse relacionamento ele vai se tornar mais saudável e mais prazeroso também. Acaba recebendo dessas informações
de passar, né, pela internet, na televisão, né, pelas mídias sociais, se a gente começar a se desprender disso e simplesmente comer sem medo, sem receio, a gente tem que entrar em sintonia com o alimento, em conexão com o alimento e em conexão com o nosso corpo. Esse comer de tudo, obrigada, gente. Esse comer de tudo, ele tem que ser em sintonia, tanto com a minha vontade, com aquilo que eu quero no momento, e com as minhas necessidades, e não ser priorizado primeiro o emagrecimento. Porque o que acontece nas dietas restritivas, né? Eu vou entrando aqui já para o segundo tópico, que qual é a diferença entre restringir a alimentação e entre comer de tudo? Então, quando a gente começa a se restringir, esse restringir, ele vem de algo externo a mim. Então, foi um profissional, digamos assim, né? Vamos colocar um nutricionista mesmo, um nutricionista que me passou uma lista, né, de alimentos proibidos, ou médico, ou, né, eu vi na televisão. Essa regra, ela é externa. Ela não condiz com a sua vontade naquele momento. E muitas das vezes ela está amparada primeiro, por quê? Por que as pessoas começam a se proibir de comer determinados tipos de alimento? Porque elas querem emagrecer, perder peso. E esse não deve ser o nosso parâmetro. Né? O nosso primeiro parâmetro não tem que ser o nosso emagrecimento. Então, as dietas restritivas, ela vem dessa regra que ela é externa, ela não é a minha vontade, a minha necessidade naquele momento. Porque muitas das vezes as dietas, por exemplo, algumas dietas, né, ensinam a ficar horas sem comer. Então, você vai passar horas sem comer e você vai desrespeitar um sinal interno seu, que é a fome. E aí depois vai vir, você vai poder comer, né? Quando você passou várias horas ali desrespeitando uma necessidade do seu corpo, que é a fome, você vai comer. E quando você for comer, é natural, tá? É um mecanismo do nosso corpo que a gente, por ter ficado várias horas sem comer, que a gente consuma mais.